Olá, nós estamos aqui num dia ensolarado hoje, né? Hoje é dia 20 de julho e estamos prontos, um domingo de manhã, bonito, temperatura agradável, os passarinhos estão cantando e estou aqui olhando, um sol muito agradável aqui para nós. E nós estamos prontos para tratar aqui da lição número 8, a igreja. A lição aqui dos ensinos de Jesus. Estão sendo muito boas essas lições para nós termos compreensão sobre as principais matérias que Jesus ensinou e que nós precisamos conhecer, especialmente nesses últimos dias. Santíssimo, grande Deus, fica agora conosco o estudo dessa lição, seja aqui na confecção desse vídeo, seja quem vier assistir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Ok, temos aqui o verso, de João 17, 20 e 21. Nesse capítulo, Jesus fez uma oração chamada oração pastoral, E o que Jesus pediu nesta oração foi a unidade na igreja. Ele pediu pela unidade dele com o Pai. Depois ele passou para a unidade entre os discípulos e os discípulos com ele, assim como ele era unido com o Pai. E por fim, ele pediu pela unidade na igreja, incluindo todos os membros da igreja ao longo de todo o tempo, inclusive nós. Então essa oração tem uma grande abrangência. Eu vou ler aqui. Não rogo somente por estes, ou seja, pelos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está em João 17, versículo 20 e 21. A igreja que Jesus fundou, ela é para ser um pequeno exemplo, uma pequena representação do governo celeste aqui na terra. Então a igreja tem a mesma lei que o governo celeste tem, tem os mesmos princípios, por exemplo, o princípio do servir, não ser servido, o princípio de trabalhar para o outro e não querer ser chefe um do outro, o princípio do amor, o princípio da honestidade, o princípio da saúde, da obediência, e assim vai. São os mesmos princípios do governo celeste. Então, se nós seguirmos aquilo que a Igreja de Cristo ensina, nós estaremos fazendo nada mais e nada menos do que nos preparando para sermos cidadãos do governo de Deus, cidadãos eternos. Jesus aqui anunciou a intenção de estabelecer uma igreja. Antes não havia uma igreja, havia uma nação. E a igreja é sucessora da nação. Então aquilo que era incumbência da nação passou a ser incumbência da igreja. Os mesmos mandamentos que Deus tinha dado para a nação vieram para a igreja. Os 10 mandamentos. Que eram os mesmos princípios sob os quais deveria funcionar o governo de Adão aqui nessa terra. Então, qual é o fundamento da igreja? A rocha, esse é o fundamento. Então, aqui Jesus está falando com Pedro. E Pedro a palavra Pedro vem da palavra pedra, uma pequena pedra, seixo. Então, é um nome que derivou, tem nomes aí que tem, por exemplo, o meu sobrenome é Marx. Marx é o tutano do osso. Assim vai. Nomes, E Jesus disse assim para Pedro: Pedro,
tu és uma pedra, uma pequena pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Mas, então a rocha não era Pedro. Se Pedro é uma pedra, a rocha é alguém outro. Estavam eles os dois ali falando, e Jesus estava se referindo a ele mesmo. Afinal de contas, isto nem faz sentido de que Jesus estivesse se referindo a Pedro. Jesus iria construir uma igreja sobre um ser humano? Não faz nenhum sentido, né? Então, naqueles tempos não havia concreto, não havia concreto armado com ferro, brita e essas coisas assim. Então, para construir, eles usavam grandes pedras para formar a base. E nos cantos eles colocavam as pedras maiores, porque os cantos são mais frágeis, né? São mais sensíveis. As principais rachaduras podem ocorrer nos cantos, né? Então os cantos são importantes. E havia um costume de, no canto direito da frente, né, do prédio, colocar a pedra principal. Das quatro, ela era a principal. É simbólico isso. Era um costume. E essa pedra principal, no caso da igreja, era Jesus Cristo. As outras pedras importantes eram os apóstolos, fundamentos da igreja, que foram os primeiros a serem ensinados por Cristo. Então, Cristo é a rocha. Já no Antigo Testamento, nós temos aqui na lição vários versículos, em que apresenta Deus, ou Cristo, como sendo a rocha. A rocha, que é o grande fundamento, e não podia ser diferente. Então, vamos aqui para a parte de segunda-feira. Já nós mencionamos algumas coisas. É muito importante que a igreja seja unida, porque afinal de contas, raciocina aqui comigo. Se o princípio geral da igreja é o amor tem como principal resultado da sua ação formar a unidade. No lar, por exemplo, havendo amor, não há separação nunca. Então, quando um casal se separa, é por falta do amor. Como muitos dizem, o amor morreu. Isso não é o correto. O amor nunca morre. A gente que abdica dele, a gente que refuga o amor, a gente que não sabe, talvez, nem usar o amor, ou se valer do amor, ou viver segundo o amor. O princípio geral do amor é eu viver pelo outro, para o outro, servir o outro, e não querer me servir do outro, não querer mandar no outro. Esse é o princípio geral. E esse é o princípio geral do governo celeste, e esse deve ser o princípio geral do funcionamento da igreja aqui na Terra. Então, não se pode ter um chefe aqui na Terra, se tem servos. O que tem o cargo mais alto, no caso de uma igreja, de um distrito, é o pastor, e ele é o servo de todos. Então ele não pode ser o chefe de ninguém. E todos os demais estão prontos para servir o pastor, e o pastor está pronto para servir a todos. Essa é a regra, assim que funciona o governo celeste. Então, isso gera unidade, e Jesus orou pela unidade. Então, a rigor, Jesus estava orando para que o princípio geral do amor funcione, que as pessoas aceitem, para que as pessoas queiram amar umas às outras. Assim como Ele amou, amar umas às outras, assim como nós queremos ser amados, ou então mais ainda, conforme já estudamos, conforme Ele mesmo nos amou, morrendo por nós, dando a sua vida pela nossa vida. Então Jesus fez esta oração 4 vezes, diz aqui. Jesus repetiu seu intenso desejo de que seus seguidores fossem um, se estivessem tão unidos pelo amor, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidos pelo amor. Por que são 3 pessoas e um só Deus? Do mesmo modo como um casal deve ser um homem e uma mulher, primeiro o casal que forma uma família, um homem e uma mulher que são uma só carne. Mas como assim uma só carne? Por causa do amor. São tão unidos que até eles chegam a ficar parecidos entre si. O modo de ser, etc. Chegam a ficar
Um assimila o outro, não um subjuga o outro. Os dois vão se fundindo pelo amor e vão se amando cada vez mais, são cada vez mais unidos de tal maneira que fala com um, fala com o outro, é a mesma coisa, né? Então eles nunca querem se separar, porque o amor liga. Então Jesus orou pelo amor entre ele e o Pai, né? Orou pelo amor dos discípulos com eles dois, né? Ou com Deus, e orou pelo amor entre os membros da igreja. E aí que a igreja seja só uma, né? Não só uma igreja, seja só uma, como se fosse uma única pessoa, né? Claro que aqui a lição fala também a questão da uniformidade e a questão da diversidade. Não, nós temos que ser unidos na diversidade, né? Por exemplo, eu sou formado em administração de empresas, outra em teologia, outra em medicina, outra em engenharia, etc. E cada um tem um ponto de vista diferente em relação a cada coisa, né? Então nós devemos debater numa boa, no melhor respeito, e um querendo servir o outro, querendo construir uma solução importante, interessante, consensual. Vamos debatendo, chegando a um ponto, e sem que nós nos ameacemos, sem que nós não desentendamos, etc., vamos construindo soluções. A diversidade tem esse poder, mas quando acontece que a diversidade, não, eu quero assim, porque tem que ser assim do meu jeito, e outro, não, mas tem que ser do meu jeito, e outro, não, mas... Aí você foi a unidade, não é? Você foi a harmonia, né? E se todos fossem, por exemplo, alfaiates, todos fossem iguaizinhos, etc., aí teríamos uniformidade, tá? Isso não é mais unidade. Padrão, isso está errado. Uniformidade também pode ser obtido na medida que um é o chefe e quer que todos sejam como ele determina, né? Do seu modo, né? Acabam sendo uniformes, né? Como se fossem todos clones de um só. Isso está absolutamente errado, porque se foi a criatividade, se foi a iniciativa, se foi a inovatividade, etc., né? Daí nós matamos a igreja, né? Tem duas maneiras de matar a igreja. Uma pela uniformidade, essa é bastante comum, é bastante comum. Tem um chefe lá que quer que todo mundo seja igual a ele, né? E pela falta de unidade, pela desunião, né? Aí a igreja enfraquece e ela vai perdendo o poder do Espírito Santo, que ele nem pode agir por meio dela. Então isso é uma coisa extremamente importante, a unidade, né? A harmonia. Provisão de Cristo para a unidade. Então o que é? Como é que é isso? Assim como eu, Jesus Cristo, estou unido contigo, o Pai, assim eu estou orando, pedindo para que eles estejam unidos entre eles e unidos conosco. Pronto. Está aqui como é que funciona a unidade. O exemplo é Deus, né? Vamos dizer assim, a Trindade. Nesse caso aqui, Jesus está orando ele e o Pai, né? Então, assim como eu estou unido contigo, meu Pai, do mesmo modo eu estou pedindo para que eles estejam unidos conosco, né? E porque esse é o governo celeste, né? Essa é a lógica do governo celeste. O governo, Deus se faz exemplo para nós, né? Assim como ele obedece, assim como ele é humilde, assim como ele é manso, assim como ele é servo, do mesmo modo ele está pedindo que nós também sejamos, né? Essa é a grande questão, importantíssima, né? Então, qual é o grande obstáculo para a unidade? Um dos obstáculos. No caso aqui, o grande obstáculo é capaz de até ser o maior de todos os obstáculos, né? Um suspeitar do outro, um fala mal do outro, fofoca, né? Esse é um problemão muito grande. E como isso existe, né? Esse é o princípio da novela. A novela só funciona, a novela só tem sentido se existir intriga, né? Se existir traição, se existir problemas. Daí a novela faz sentido, porque senão não vende. Mas nós não temos nada a ver com esse princípio, né? Então julgar mal um do outro, falar mal um do outro, etc. E aqui tem então o modo como devemos tratar o assunto quando se gera um problema entre nós. Isso é esperado. Nós temos que saber que vão surgir problemas entre nós. Então quando surge um problema, alguém ofendeu o outro, etc., tal, sem querer ou por querer, não interessa.
cabe ao ofendido, não quer dizer que o que ofendeu não possa tomar iniciativa, não está proibido, mas cabe ao ofendido ir lá, ele só tratar o assunto com seu irmão e ver se reconcilia, né? Se ele não conseguir a reconciliação, então leva mais um ou mais duas pessoas, né? Não é para levar 3, 4, 5, não é para ir lá em grupo. Mais uma ou duas pessoas, conforme a gravidade do assunto, leva só uma, ou se for mais grave, mais problemático, leva 2 pessoas sábias, né? Vai lá tratar de novo. Bom, pode acontecer que o que insultou não aceita, etc. Tal. Ele pode ter uma outra versão, não, mas não fui eu que insultei, a questão não é bem assim. Temos que debater isso aqui melhor. Ele até pode ter boa vontade para querer resolver, porém, pode ser que a solução, não, tá bom, vamos botar uma pedra em cima, não seja a solução. Às vezes, assim não se resolve, isso tem que ser tratado. De repente as causas do problema não estão muito claras, etc. e tal. Bom, então vamos ir para a igreja. Ou de repente ele é cabeçudo e não quer resolver mesmo, etc. e tal. Bom, então vai para a igreja. Vamos levar o caso para a comissão da igreja, etc. Se ainda assim não resolve, e se com um grupo grande de pessoas sábias aí não resolve, então provavelmente esse é um caso de alguém costumoso, alguém que não está afim de dar solução. E se esgotadas todas as possibilidades, os debates e pesquisas, investigações, né, buscas, etc., ainda não conseguiu resolver, então é para tratar esse sujeito como não sendo da igreja, né? Deixa ele fora, né? Acho que até pode ficar como membro da igreja, conforme o caso, conforme a situação, mas que ele não tenha cargo e que ele não influencie na igreja. E de repente um dia desses cai em si. Porque o nosso esforço deve ser sempre no sentido de salvar a pessoa, e não no sentido de castigar a pessoa. Isso é coisa de terrorista, né? Então nós sempre devemos fazer, porém nunca devemos agir num sentido que prejudique a imagem da igreja, ou que prejudique a imagem de membros da igreja, membros de líderes, membros de não líderes, etc. Tal. Então quando a imagem da igreja vai ficar negativa, etc., tal, o sujeito tem que ser excluído, né? Tem que ser, como nós falamos hoje, né? Afastado. Bom, em síntese, nós devemos buscar a restauração da unidade. Nós devemos fazer as pazes com o nosso irmão, devemos perdoar o nosso irmão para que Deus nos perdoe. Esse é um ponto em que não vale aquela coisa, eu venho como estou. Senhor, eu venho como estou, eu não perdoei ninguém lá, etc. Tal, lá eu ofendi, eu fui ofendido, eu não sei o que lá, eu não quero saber, eu não quero perdoar ninguém, mas eu quero que tu me perdoes. Não. É assim, nesse caso, não é eu venho como estou. Eu, antes de vir para Deus, eu preciso resolver o meu problema com o meu irmão, né? Antes de vir para o culto, antes de trazer minha oferta, etc., eu tenho que resolver o problema com o meu irmão. Daí eu posso pedir perdão a Deus. Essa é uma regra que muda aqui o sentido da coisa. Em outros aspectos, eu sim venho como estou. Se eu tenho meus problemas, eu tenho meus pecados, etc. e tal, eu venho a Deus desse jeito para que Ele me transforme. Porém, para ser perdoado, primeiro eu preciso perdoar, né? Então, é preciso prestar bastante atenção, né, a respeito dessa questão. Vamos fazer nossa oração final. Santíssimo e grande Deus, muito obrigado por essas lindíssimas lições que nós devemos colocar em prática. Que o Teu Espírito esteja sempre conosco, conforme prometido, para que nós possamos crescer cada vez mais na obediência ao nosso Santo Deus, até que Jesus volte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau a vocês.